Fui diagnosticada com hipotireoidismo, mas o médico não me explicou se era por Hashimoto ou não. Isso é muito comum, eu estou sempre falando sobre esse assunto aqui, diferença de hipotireoidismo e de Hashimoto. É a mesma coisa, não é? É uma dúvida muito comum, né? E eu vou falar para vocês aqui agora. Primeiro, é importante você entender que tireoidite de Hashimoto e hipotireoidismo são patologias, são condições diferentes, não são a mesma coisa, beleza? A tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune. Quando esse sistema imunológico que devia estar aqui para te defender, começa a atacar partes saudáveis do seu corpo. No caso do Hashimoto, a sua tireoide, prejudicando no funcionamento desse órgão, dessa glândula. Então você começa a produzir autoanticorpos, que são anticorpos contra a tireoide. E aí vai causando um processo destrutivo nessa tireoide. Mas isso não quer dizer que essa tireoide já esteja perdendo a função dela, que é produzir alguns hormônios, como T3, T4. Então, uma pessoa com doença tireoidite de Hashimoto, ela ainda não necessariamente está com a glândula tireoide destruída a ponto de ter que repor o hormônio. O que acontece, muitas e na maioria das vezes, é que por conta de uma tireoidite de Hashimoto descontrolada, não tratada, ativa, a pessoa não colocou o Hashimoto para dormir, a glândula tireoide foi destruída a ponto de não fabricar mais os seus hormônios. E aí a pessoa desenvolve uma segunda patologia, que é o hipotireoidismo. E aí, para essa segunda patologia, ela precisa começar a repor hormônios, como Eutirox, Puran, né? Repor hormônios T4, em alguns casos T3 também. Então, o que eu preciso te falar é que são doenças diferentes. Uma pessoa pode ter hipotireoidismo e o hipotireoidismo não ter vindo do Hashimoto, entende? O hipotireoidismo é a principal causa do Hashimoto. Mas nem todo hipotireoidismo vem do Hashimoto. Eu tenho hipotireoidismo e não é de Hashimoto, não veio de uma tireoidite de Hashimoto pré-existente. Eu fiz radioterapia quando eu tinha 21 anos, eu tive um câncer linfático, foi nessa região aqui do tórax. E aí a radioterapia trouxe algumas consequências, uma delas foi a destruição da minha glândula. Então, no meu caso, o que destruiu a minha glândula foi a radioterapia e não o processo autoimune, entende? Só que a maior parte das pessoas tem hipotireoidismo por conta de um processo autoimune. Mas eu entendo que a maior parte dos médicos não te falam isso. A maior parte dos médicos nem te diagnosticam com uma tireoidite de Hashimoto, eles te diagnosticam logo com o hipotireoidismo, quando você já não está mais produzindo hormônios. Quando você já está com os sintomas do hipotireoidismo, você vai lá, dosa o TSH, ele está alto, porque o TSH não é da tireoide, o TSH é um hormônio produzido por uma glândula na sua cabeça que estimula a tireoide a produzir os hormônios dela. E aí, muitas vezes, uma dúvida que as pessoas têm é: então, não tenho o que fazer. Agora eu já tenho hipotireoidismo, eu preciso tomar o hormônio e é só isso que eu tenho que fazer. Não, porque o hipotireoidismo e tomar hormônio, você vai ter que continuar tomando, porque você já destruiu a glândula, o processo autoimune já destruiu a função desta glândula, entende? Mas o problema autoimune, que é a tireoidite de Hashimoto, o ideal é que você também coloque ela para dormir. Porque se esse ciclo continua sendo alimentado, mesmo que já tenha causado destruição na tireoide, você continua com esse ciclo rodando e aí você tem chance de desenvolver outras autoimunes. Então, para você que está chegando aqui agora nas minhas redes sociais, é importante você entender que aqui a gente não fala sobre um pedaço do seu corpo, a gente fala sobre você. O foco é você e não a doença. Então, o problema que está num pedaço de você não vem desse pedaço, ele só se manifesta nesse pedaço. Então, um problema na sua tireoide está na sua tireoide, mas não vem da sua tireoide.
E se você não cuida do todo, esse problema vai continuar existindo, você vai continuar tendo sintomas de tireoidite de Hashimoto e você provavelmente vai desenvolver uma outra autoimune. E é por isso que as autoimunes não vêm sozinhas. E é por isso que as pessoas têm mais que uma doença autoimune. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 autoimunes. Uma mesma pessoa. Então, deu para entender a diferença da tireoidite de Hashimoto para o hipotireoidismo, que são coisas diferentes? E aí você pode conversar com o seu médico para ele te pedir exames ali, né, anti-TPO, TRAB, para você ver se esses autoanticorpos estão aumentados para sua tireoide. Aí você vai ter a resposta, o diagnóstico de tireoidite de Hashimoto. E qual que é a importância de ter o diagnóstico? Porque eu sei que muita gente quer ter o número, quer ter a comprovação ali. Então, você entendendo que você tem uma doença autoimune, você vai começar a agir além da caixa, pensando fora da caixa, não só achando que é só tomar o remédio. Isso, no caso do hipotireoidismo, você vai ter que repor esses hormônios mesmo e tá tudo bem. Agora, os sintomas do Hashimoto, que é queda de cabelo, indisposição, fadiga, falta de energia, alteração nos ciclos menstruais, alteração, dificuldade de engravidar, enfim. Isso é importante que você queira colocar esses sintomas para dormir. É parar de fazer o ciclo da autoimune girar dentro de você.